Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Ludo, de Filosofia. Eu deixei indicação para vocês para lerem o livro Filosofando. Então, que é basicamente este livro aqui, Filosofando. Algum de vocês pegou e levou para casa. Quem não levou para casa, eu disponibilizo aí um link com o livro para vocês poderem consultar, tá bom? Então vamos lá. Vocês vão ler o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do livro, dessa primeira semana, vai falar sobre a experiência filosófica e tudo mais. E aí vocês vão responder as atividades da página. Eu acho que no livro de vocês talvez esteja uma página diferente, mas aqui é a página 20, tá? Então vocês vão ler as atividades da página 20 e responder elas no caderno. Tirar uma foto, tirar um xerox, tá? Uma foto legível. Ou você pode responder no Word, ok? Então você pode responder e me enviar. Lembrando que na folha que você me enviar, você coloca seu nome inteiro, sua sala e faz uma assinatura ali, tá bom? Para valer como documento, para contar como presença. Então vamos lá. Começando a correção aqui. Então aqui, atividades. Revendo o capítulo. Por que é possível dizer que não existe a filosofia, mas filosofias? Bem, essa é fácil. A gente diz que não existe a filosofia porque a filosofia é uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo de uma maneira lógica, né? Utilizando um discurso lógico para compreender qualquer coisa. Então, a filosofia ela é pré-científica, ela não tem um método estabelecido. A única coisa que ela vai se valer para falar sobre as coisas da realidade é a própria razão, a maneira que o ser humano pensa. Então, essa maneira que o ser humano pensa, que faz ele pensar, essa razão, essa lógica que ele usa para entender as coisas, vão fazer com que hajam mais de uma explicação para a mesma coisa. Então, a filosofia ela vai se expressar em as filosofias. Aí vocês me dizem aí, comentem aí se vocês fizeram diferente. 2. O que significa a máxima socrática? Só sei o que nada sei. Explique por que ela se refere a Sócrates e também à própria filosofia. Bem, o Sócrates ele ficou conhecido como o cara mais sábio de toda a Grécia Antiga. Por quê? Porque era o único que tinha consciência da sua ignorância. Então, essa capacidade que Sócrates tinha de compreender a sua ignorância e compreender que não existe um conhecimento absoluto, lhe fazia ser uma pessoa muito sábia. Então, essa questão de você ter uma atitude em relação ao conhecimento na qual não existe um conhecimento absoluto sobre as coisas, faz com que você tenha uma humildade em relação ao conhecimento, né? E também uma desconfiança. Então, essa desconfiança e essa humildade, elas serão características da forma com que o filósofo discursa e conhece o mundo, né? Por isso que essa fala do Sócrates de questionar tudo, porque nada é verdade em absoluto, é uma característica da própria filosofia. Vê aí se foi isso que você respondeu, se não foi, comenta aí pra mim, tá? 3. Na Grécia Antiga, os filósofos se ocupavam de todas as áreas do conhecimento de seu tempo. Quando ocorreu a Evolução Científica, no século XVII, a ciência das naturezas e posteriormente as ciências humanas foram se separando do corpo da filosofia. Atualmente, de que objeto se ocupa a filosofia? Bem, a filosofia é conhecida como mãe de todas as ciências. Então, tudo que se conhece enquanto ciência, que é física, química, biologia, matemática, lógica, ciências sociais, que vai entrar a sociologia, a antropologia, a ciência política, todas elas vão se originar da filosofia, porque a filosofia é aquele discurso racional sobre o mundo. Então, esse discurso racional sobre o mundo ele é desconfiado a ponto de não querer
tomar para si certas verdades, com medo que essas verdades se tornem dogmas. O que são dogmas? São verdades absolutas. Então, a filosofia, ela vai deixar de se ocupar sobre as ciências da natureza e as ciências humanas? Não. O objeto que se ocupa a filosofia hoje em dia continua sendo o mesmo do passado, né? Só que hoje a filosofia, diferente no passado, durante um bom tempo no passado, ela ocupou um lugar solitário como a forma de conhecimento humano que melhor descreve a realidade. Hoje ela não ocupa esse cargo sozinha, porque ela divide esse cargo com as ciências e também com as religiões, tá? E também outras formas de conhecimento. No entanto, a filosofia, ela não mudou seus objetos de conhecimento. Se você perguntar qual que é o objeto que se ocupa a filosofia de conhecer, por exemplo, você pode filosofar sobre o quê? Quando a gente fala de matemática, a gente pensa em matemática, a gente pensa em número. Quando a gente fala em química, a gente pensa na matéria. Em física, nas forças que regem o universo. Em biologia, na própria vida. Mas em a filosofia, qual que é o objeto dela? Bem, o objeto dela, essa é a resposta da 3, é tudo. A filosofia, ela se ocupa de tudo. Porque tudo pode ser visto sob o prisma da racionalidade. Então vamos lá. Próximo, aplicando os conceitos. Com base na tira do personagem Calvin, na citação, respondo às questões propostas. Preciso de ajuda com o dever de casa, Haroldo. Qual é a tarefa? Eu tenho que fazer uma redação que mostre os dois lados de um tema e então defender um dos pontos de vista. E qual o tema? Esse é o problema. Esse é que é o problema. Eu não consigo pensar em nada para discutir. É duro de acreditar. Eu sempre estou certo e o resto do mundo está sempre errado. O que é que se tem para discutir? Então aqui já dá para ver que o Calvin, ele tem um problema, que a professora pediu para pegar um tema, falar dos dois lados e defender o ponto de vista. Só que o Calvin, ele se diz incapaz de resolver isso. Por quê? Porque ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele sempre se acha certo. Ele sempre acha que seu ponto de vista está certo e é incapaz de analisar o ponto de vista de outro. É isso que está dado aqui. Então vamos ler agora o trecho. Aquilo que colocou Sócrates em destaque foi seu método e não tanto as suas doutrinas. Então veja só, aquilo que colocou Sócrates em destaque foi seu método, não tanto suas doutrinas. Então tipo assim, Sócrates dizia que é errado andar, é um exemplo, tá? Errado andar em círculo. Então isso é uma regra que ele coloca. Regras são doutrinas. Então não era tanto importante as regras que ele poderia dizer sobre a vida, mas sim a sua forma, o seu método de ver a vida, sua forma de ver a vida. Então aquilo que colocou Sócrates em destaque foi seu método e não suas doutrinas. Sócrates, aí qual que era o método dele? Sócrates se baseava na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. O seu legado reside sobretudo na convicção inabalável de que mesmo as questões mais abstratas admitem uma análise racional. O que é a justiça? Será que a alma é imortal? Poderá alguma vez ser certo maltratar alguém? Será que é possível saber o que é certo fazer e ainda assim proceder de outro modo? Sócrates pensava que esses problemas não eram meras questões de opinião. Então, Sócrates... Tem a igreja tocando aqui, gente. Eu não consigo nem ouvir. Toca muito alto, velho. Porque a gente tá em quarentena. Poderá alguma vez ser certo maltratar... Sócrates pensava que esses problemas não eram meras questões de opinião. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que Sócrates defendia que tudo é possível de uma análise racional. Então a gente... É óbvio que essa é uma questão da pergunta, mas a gente já vê que a posição de Calvin é uma posição da qual Sócrates não compartilha. A forma de Calvin agir é uma forma diferente de Sócrates agir. Então,
o método de Sócrates é o que torna ele especial. Calvin não compartilha desse método porque ele é incapaz, novamente, de analisar racionalmente outros pontos de vista. Então vamos lá. Já lemos, vamos ver se com essa análise antes das perguntas, a gente já conseguiu responder elas. Então vamos lá. Explique em que sentido tanto o texto de Haeckel, deixa eu ver, o texto de Haeckel é esse, tá? E a tirinha do Calvin é Bill Watterson. Explique em que sentido tanto o texto de Haeckel quanto a tira do personagem Calvin tem como tema central a argumentação. Então, no texto de Haeckel, a argumentação é a base do método socrático. Em Calvin, a argumentação é o problema no qual Calvin não consegue desenvolver. Então, Calvin ele é incapaz de argumentar, enquanto o texto de Haeckel fala que Sócrates tinha como método a argumentação. B. De Bosque. Supondo que o quadrinista Bill Watterson, que é o cara que escreve o Calvin, quisesse representar a fala de Calvin como se fosse de um adulto, critique esse comportamento tendo em vista o que estudamos a respeito do significado de filosofar. Então, basicamente, o Calvin é uma criança, então ele não entende diretamente como são as coisas, como que é o mundo, mas veja só, se ele fosse um adulto e fosse uma pessoa que não se colocasse no lugar do outro, que não quisesse analisar o discurso do outro, qual consequência teria isso? Então, você acha isso certo? Uma pessoa que não quer, olha só, não estou falando que é incapaz, né? No caso da criança, ela é incapaz. Crianças, quando não sabe alguma coisa, a gente fala que é inocência. Quando o adulto, inocência, ingenuidade, quando não sabe alguma coisa. Aqui ele está sendo ingênuo, né? Agora, quando o adulto tem este tipo de comportamento, bem, ele não é ingênuo, ele é ignorante, tá? Ignorante de ignorar. Ignorante é aquela pessoa que teve a possibilidade de aprender algo, né? Ou ele tem a capacidade de se colocar em um outro lugar, de pensar, mas ele não quer, tá? Então, acho que a melhor crítica a esse comportamento é que a filosofia nos permite argumentar, entender o outro e chegar num resultado interessante. As ciências surgiram da filosofia porque ela fez esse trabalho de argumentar exaustivamente. Então, quando a gente faz isso no nosso dia a dia, o resultado é, senão, um maior consenso, quer dizer, um maior acordo entre as pessoas de uma maneira não agressiva. Por que eu digo não agressiva? Porque quando a gente não consegue chegar a algum acordo e precisa chegar no acordo, o resultado é o quê? O resultado é violência. Veja só, é quando a gente precisa chegar no acordo, quando ele é necessário e ele não chega, aí vai para violência, tá? Muitas vezes o que acontece também é que não se chega no acordo, mas ele não é necessário, então cada um vai pro seu lado, né? Beleza. 5. Esta citação trata de umas contribuições da filosofia. Comente-a. Então, uma citação de quem? De Huysman, Dennis Huysman e André Verghese. Compêndio Moderno de Filosofia, escrito em 1966, está lá na página 28, no primeiro volume. Editora Freitas Bastos. Então, esta citação trata de umas contribuições da filosofia. A técnica só fornece meios de ação ao homem. Vixe, já tá complexo, hein? Então vamos lá, vamos continuar. Ela emudece quanto aos fins que devem guiar nossa conduta. Ela emudece quanto aos fins que devem guiar nossa conduta. Putz, professor, não entendi. Vamos continuar, vamos ler até o fim. No mundo atual, o esplendor de nossos poderes humanos faz com que se ressalte, numa visão trágica, a ambiguidade de nossos desejos. Somente a filosofia levanta o problema dos valores. Bom, o finalzinho parece ser mais poético, né? Dá pra gente entender. O comecinho parece ser um pouco mais complicado. Então,
vamos comentar ela. Como que comenta? Vamos começar do começo. A técnica só fornece meios de ação ao homem. Técnica. O que é técnica? Técnica é um saber fazer, é uma forma de fazer, né? Então, um jogador de futebol que joga bem, ele tem técnica, né? Ele tem técnica. A técnica, por exemplo, de um jogador, ela pode ser aplicada para quê? Para fazer gol, para jogar bem, para tocar a bola, para lançar, né? Para defender. Então a técnica, ela é um meio para conseguir algo. Só que essa técnica, ela não aponta os fins. Então, por exemplo, um cara que chuta bem a bola, não necessariamente ele aquela técnica diz respeito a fazer gol, né? Como assim, professor? Vamos lá. A técnica só fornece meios de ação ao homem. Então a técnica, vou usar outro exemplo, vamos lá. Uma pessoa que sabe falar bem, tem técnica para falar bem, tá? Só que só a técnica, ela não diz respeito aos fins, que devem guiar nossa conduta. Conduta é forma de agir, né? Tipo, aquela pessoa tem conduta, aquela pessoa age certo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fala bem, não necessariamente ela tem boa conduta, você entende? Um jogador que joga bem, não necessariamente ele é um bom jogador de um ponto de vista ético, né? Então, a técnica, ela só fornece meios e não fins. Olha só, então é só isso que ele está falando no começo. A gente está tentando desvendar o texto. E é muita coisa isso. Quando você fala, isso daí dá pra gente refletir bastante. Que é o quê? Quando uma pessoa é boa em algo, não significa que ela é uma boa pessoa. Seria uma boa tradução. Como você traduziria isso? Comenta lá. Comenta lá no Classroom. Faz um comentário para mim na postagem dessa aula. Mas só se você quiser. No mundo atual, o esplendor de nossos poderes humanos faz com que se ressalte, numa visão trágica, a ambiguidade do nosso desejo. Somente a filosofia levanta os problemas de valores. Então, o que é os nossos poderes? É o poder fazer. A gente tem técnica, né? A gente consegue convencer alguém. Vamos pegar assim, no mundo atual, um poder nosso seria convencer uma pessoa. Só que esse poder nosso, ele traz uma ambiguidade. O que é ambiguidade? A ambiguidade é um duplo sentido. Então eu convenço alguém, só que de repente eu convenço alguém para o mal. Entende? Isso é ambíguo. Por que eu vou querer? Eu faço algo bom, sou bom em algo e faço aquele algo para o mal. Então isso é ambíguo, tá? E só a filosofia consegue levantar essas questões, né? Porque ela é livre para pensar, para refletir. Lá no comecinho, eu falei que a filosofia ela se ocupa do quê? Ela se ocupa de tudo, ok? Mas há aqueles que defendem que ela se ocupa principalmente dos valores, da ética, tá? Esse daqui não precisa fazer, tá? Então a gente pula. Dissertação. Texto com começo, meio e fim. Elabora uma dissertação inspirada no texto de Aristóteles, transcrito, quer dizer que está escrito aqui embaixo. Então vamos ver o que Sócrates fala. Foi, com efeito, pela admiração que os homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar, pelo que se foi para fugir à ignorância que filosofaram. Claro, esta que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer e não em vista de qualquer utilidade. Veja só, vamos ler de novo. Foi com efeito pela admiração dos homens, assim hoje como no começo, foram levados a filosofar. Então o ser humano ele quer pensar porque ele admira, né? É a mesma coisa quando você olha para algo, aquele algo ele te traz uma curiosidade, uma admiração que te faz querer conhecer. A admiração é o primeiro passo, segundo Aristóteles, para querer conhecer. Então vamos lá. Segunda parte. Pelo que se foi para fugir à ignorância que filosofaram. Então, ele fala que o ser humano
ele filosofa por admiração, para fugir da ignorância, porque tinha um desejo de conhecer, mas não queriam conhecer para fazer algo. Veja só, não é aquela, para que eu estou aprendendo aquilo? Não. O filósofo, ele não pensa em nenhuma utilidade para um conhecimento, tá? Então, qualquer um pode ser filósofo? Qualquer um pode ser filósofo, né? Basta usar a razão, não cansar de usar a razão, ser um pouco desconfiado e mais, admirar o mundo que está em volta. Então, como que você elaboraria uma dissertação inspirada no texto? Então você, por exemplo, eu acho que o problema central desse texto é qual? Sei lá, para que serve a filosofia? Eu vou dar um exemplo de texto. Para que serve? Título do meu texto. Para que serve a filosofia? Bem, aí eu começaria. Conhecemos de diferentes maneiras o nosso mundo. Aprendemos coisas que vamos usar na nossa profissão, que vamos usar na nossa vida pessoal, que vamos usar em inúmeros lugares, em inúmeros contextos. Inclusive, quando vamos aprender algo, queremos saber para que serve isso. Bom, próximo parágrafo. E o problema reside aí. Não sabemos nada sobre o nosso futuro. Não dá para saber que poderemos usar uma coisa ou outra. Como nós não vamos saber nada sobre o futuro, como não sabemos nada sobre o futuro, é impossível dizer que uma coisa ou outra é inútil. O conhecimento, ele não guarda em si a sua utilidade a priori. A utilidade que se dá para algo, ela é sempre posterior à absorção daquilo. Ou seja, a gente primeiro conhece por admiração e eventualmente a gente pode usar aquele conhecimento para conseguir melhorar alguma coisa na nossa vida. Aí a gente vai para o parágrafo final. Assim, considero que a filosofia, esta forma de conhecimento, ela expressa esta atitude em relação ao conhecimento despretensioso. Então, se eu fosse responder para que serve a filosofia, que eu não lembro qual é a pergunta que eu fiz no começo, mas que eu estou fazendo de cabeça, se eu fosse responder a pergunta para que serve a filosofia, diria que a filosofia não serve para nada, e isso não é nenhum problema. Bem, então vocês vão responder isso de novo num arquivo de texto identificado com a sala, com o seu nome, com todos os seus dados relevantes para mim, e vai me enviar, ok? Você pode fazer isso tanto por texto quanto escrito, aí você envia uma foto para mim, ok? Então é isso, até a próxima semana. Envie suas dúvidas que eu vou ter o prazer de tirá-las. Um abraço e tchau!